Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Essa aula aqui vai ser referente à aula de gestão estratégica competitiva, a aula aí que eu ministro na FEF, tá? Essa aula aqui então vamos falar um pouquinho sobre a matéria. Na última aula eu passei um trabalho, né, que já foi enviado. Nessa aula aqui eu vou só mesmo postar a aula aqui no YouTube e vocês fiquem tranquilos, não vou passar nenhuma atividade não, tá? Então eu vou falar um pouco sobre gestão na matéria de gestão estratégia competitiva. Eu vou falar sobre transformação digital. Vamos falar um pouquinho sobre empresa digital. Então aqui, galera, eu falo que uma empresa digital ela é dinâmica, ela deve ser, né, na verdade, dinâmica e flexível o suficiente para abraçar mudanças contínuas. Na verdade, a empresa digital ela precisa ser flexível e dinâmica, porque o mundo digital, vocês bem sabem que ele muda constantemente. Ou seja, a empresa tem que se adaptar às novas tecnologias, aos novos meios de comunicação, a nova geração que surge, né? Porque a gente vem de uma geração, nós da nossa idade somos de uma geração, já temos aí a geração Z, que eu vou comentar um pouquinho já sobre isso. Então, a transformação digital ela faz com que a empresa digital ela tenha que acompanhar as mudanças, porque a transformação digital ela não ocorre somente no ambiente empresarial, ela está no mundo. Muda-se tecnologias constantemente, celulares mudam constantemente, tecnologias de comunicação mudam constantemente. Até pouco tempo atrás a gente tinha o 3G, agora a gente já está falando de 5G. Os próprios aparelhos celulares eles mudaram. Então a transformação digital ela está aí, e as empresas que são pautadas como uma empresa digital ela tem que ser flexível e dinâmica para acompanhar essas mudanças. Então, sobre empresa digital, esse é um ponto importante a se destacar. Falando um pouquinho então sobre o conceito de transformação digital. A transformação digital é um processo em que as empresas utilizam a tecnologia como um meio de dar velocidade à resposta, fornecer um atendimento personalizado, melhorar o desempenho e aumentar o alcance da sua marca, priorizando seus clientes e funcionários. Isso é verdade. Qualquer boa empresa digital que se preze, ela tem que usar a tecnologia para esses fins. Se eu tiver uma empresa onde eu tenho uma dúvida como cliente, posto essa dúvida e ela demora muito tempo para me responder, ela é uma empresa que eu já não vou dar tanta credibilidade. Já se eu tenho uma empresa rápida na resposta, ela já se torna uma empresa onde eu dou uma maior credibilidade. E assim para qualquer outro serviço que essa empresa disponibilize. Então eu sempre tenho que melhorar o desempenho e aumentar o alcance da marca. E nada melhor para isso, né, aumentar o alcance da marca, do que os mecanismos de comunicação e os meios digitais de comunicação. Hoje em dia a maioria da população está conectada a algum meio digital. Então isso é interessante. Além disso, no mundo digital temos um volume tão grandioso de dados que ele passa a servir de fonte de informações sobre preferências de clientes e potenciais clientes, permitindo melhorar a experiência deles com a empresa. Isso é uma verdade também. O volume hoje de informação é tão grande que essa informação ela pode ser adotada para traçar perfis de clientes. Quais são os clientes em potenciais que eu posso ter? Ela é usada também para melhorar a experiência entre a empresa e esse cliente. Então é comum você ter situações onde a empresa ela vai tentar traçar um perfil sobre o seu usuário. Alguém aí já comprou online e veio algum e-mail depois pedindo como foi a experiência de comprar esse produto? Podem prestar atenção que na maioria das vezes acontece, tá? Bom, qual que são então os impactos na sociedade, né, dessa transformação digital? O que isso trouxe? Bom, somos consumidores da era do imediatismo, ou seja, queremos respostas naquele momento e
escolhemos comprar com quem responde a todos os nossos questionamentos. A gente tem uma sociedade hoje em dia crítica, uma sociedade que ela sempre compra com opinião formada, ela sempre investe o dinheiro depois de pesquisar muito. Então esse tópico, ele na verdade ele é muito importante, né? A empresa, né, ou a pessoa que adota uma estratégia competitiva, ela tem que levar em consideração que o perfil do nosso cliente ele é esse hoje em dia, tá? Com isso, o marketing da sua empresa precisa se superar para responder essas pesquisas e driblar a concorrência. Exatamente. Se a gente está no ambiente virtual, não tem uma empresa só no ambiente virtual, eu tenho várias. E essas várias empresas nesse ambiente virtual estão colhendo informações, estão tentando ganhar consumidores, até mesmo roubar o consumidor de outra. Então, essas estratégias de marketing têm que ser muito bem definidas e os mecanismos de colher essas informações têm que ser muito bem definidos. E isso deve ser levado em consideração para se gerar aí estratégias eficazes de venda. Os consumidores estão mudando de comportamento e as empresas precisam acompanhar essas mudanças. Sim, também. A minha maneira de pensar, quanto consumidor, na minha geração, era uma. Provavelmente hoje em dia a forma como o cliente pensa é outra. Na próxima geração vai mudar de novo. Não só falando de gerações, mas falando também de formação de opinião. À medida que a globalização acontece, a informação chega mais rápido e de maneira mais precisa a nós consumidores. Isso faz com que as nossas opiniões e nossos comportamentos eles mudem. Então cabe à empresa se adequar a essa realidade. Eles esperam as melhores experiências e não vão pagar duas vezes, e não vão pensar duas vezes em fazer essa exigência. Isso também é uma outra verdade. A gente, quanto consumidor, é exigente. Então a empresa tem que estar preparada para lidar com essa exigência. Além disso, o volume de informações cresce de forma exponencial. É outra verdade. A informação ela sempre se multiplica. Então a empresa tem que saber lidar com essa informação. Por isso que surgem profissionais diferentes no mercado, com ideias diferentes, para nichos diferentes. Por exemplo, hoje em dia está em alta o Big Data, análise de serviços aí de propaganda. Temos várias profissões que há um tempo atrás não existia e hoje existe. Então, isso é importante. Eu tenho aqui uma citação de um funcionário bem influente da IBM. Qualquer coisa eu dou zoom na hora da edição do vídeo. Bom, ele diz o que? Até 2019 chegaremos à incrível marca mundial de 1 milhão de novos dispositivos online a cada hora. 1 milhão de novos dispositivos online a cada hora. Aí do site de onde eu tirei fala: você já imaginou o grande número de dados que será gerados então daqui 3 anos? A gente está em 2020, hein? Processá-los com o objetivo de usá-los a seu favor de uma forma integrada será um grande desafio. Isso é uma bela de uma realidade, né? É uma situação bem complexa. A tecnologia originada na transformação digital pode ser a solução para a automatização das questões. Isso também é uma nova verdade, tá? Então, essa questão aí ela deve ser pensada. Mas de 1 milhão de novos dispositivos online por hora é muita coisa, tá? Então temos pessoas com vários dispositivos online ao mesmo tempo em casa. Aqui em casa mesmo é dessa forma. Então é uma afirmação bem poderosa. E chegamos então aqui na transformação digital e a geração Z. Bom, o que é a geração Z? Essa geração que está surgindo agora é uma geração que cresce com dispositivos digitais desde o seu nascimento. Como resultado, ela é incrível
mente adaptada, né? Adepta ou adaptada à multitarefa e pode processar informações mais rapidamente que qualquer geração anterior. Quem aí não tem algum priminho novo, algum parente novo que mexe em um celular rapidamente? Tipo, você dá na mão da pessoa, a pessoa não, ninguém ensina e ele aprende a mexer. Esse é o perfil da nova geração. É uma geração que ela adquire muito conhecimento rápido e ela é intuitiva, ela consegue se adaptar muito fácil. Vão ser chamados então de nativos digitais e são caracterizados por consumir conteúdo digital constantemente em uma ampla gama de dispositivos, muitas vezes de forma simultânea. É outra verdade. Então a pessoa está conectada em 3, 4 coisas ao mesmo tempo e ela está absorvendo informações em 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Essa geração é a nossa geração que está vindo aí e deve ser pensado em soluções, em mecanismos, principalmente para empresas digitais, né, para gente do ramo digital que vai trabalhar online, para se adaptar a esse tipo de pessoas. Não só online, né, mas também fisicamente. Então, estratégias devem ser traçadas para esse tipo de população. Quanto ao processo tecnológico, é algo que demanda esforço na resolução de um desafio que está preocupando os profissionais. Resolução nos processos da empresa. Então, o processo tecnológico, na verdade, é o esforço para você pegar o que eu já tenho na empresa e transformar em algo digital. Então, fazer uma revolução nos processos da empresa. Mudança sempre é difícil, pessoal. Então, tenham isso em mente. Duas das características são o impacto no negócio e a reestruturação do mercado de forma rápida. Para isso, as empresas precisam se atualizar e aprender 2 passos. Elas precisam tomar a frente a essas mudanças. Deixa eu fazer aqui uma configuração. Elas precisam tomar a frente a essas mudanças. Então a empresa ela tem que estar embasada no que acontece no mercado. E sim, ela tem que conseguir tomar frente a essas várias mudanças que acontecem. Então a transformação digital ela exige a decisão de risco, que decisões de risco sejam tomadas para abrir novas oportunidades tecnológicas. Isso é uma verdade também. Essas decisões de riscos elas podem ser de vários tipos, mas elas têm que ser tomadas. E digo mais, elas têm que ser tomadas rápido, porque hoje em dia a competitividade, principalmente em mecanismos digitais, ela é muito grande. Além disso, ela faz parte de um processo tecnológico que contém 2 fases, a chamada digitalização e a chamada transformação digital. Vou falar um pouquinho mais sobre esses 2 métodos. A digitalização é o processo de transição da informação analógica para uma forma digital. Então, falar de digitalização, eu estou pegando a informação que antes não estava em um meio digital e transformando ela de uma forma digital, ou seja, colocando ela em um HD, um servidor, onde eu posso acessar de um computador ou pôr na rede. Foi uma das primeiras formas de guardar e proteger informações usando a tecnologia. Exatamente, então você pega um documento, digitaliza ele e guarda dentro de um HD, em um servidor. Para isso, ela utiliza a representação de sinais, sons, imagens, objetos para o digital por meio de valores binários, ou seja, os dados são transformados em bits e armazenados em dispositivos eletrônicos. Esse é o processo de digitalização. A digitalização se refere a mudanças reais realizadas nas organizações por meio de tecnologia, como por exemplo Big Data, Internet das Coisas, IoT, Blockchain, criptomoedas, dentre outros. Então essas são tecnologias que surgiram por meio do advento da internet, né? Por meio dessas mudanças. Então surgiu a necessidade dessas novas coisas e isso só foi possível por meio dessas mudanças. Ela é uma forma de buscar um entendimento integral da tecnologia em mudanças reais do negócio. Então a digitalização hoje em dia é o principal meio de buscar um atendimento integral à tecnologia para entender as mudanças que os negócios sofrem. Falando então de transformação digital,
é o efeito total e geral da digitalização da sociedade. Então, quando você transforma da transformação digital, ela já é a digitalização propriamente dita da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Que a sociedade hoje ela é digital. Então essa transformação ela já ocorreu. Todo mundo pensa no digital. Vou dar um exemplo. Quem aqui procura o significado de uma palavra hoje em um dicionário? É mais fácil procurar no Google. Então a sociedade já pensa de forma digital. Ele provoca a mudança e a evolução das organizações, alterando estruturas socioeconômicas, padrões organizacionais, barreiras culturais e até leis. Realmente, transformação digital ela envolve tudo isso. Quanto às principais mudanças, a transformação digital é sobre adaptação e cultura de negócios da maneira como ele opera para trabalhar com novas tecnologias. Sim, a transformação digital ela influencia nas novas tecnologias desse novo negócio, porque dependendo como for feita essa adaptação com essas novas tecnologias, o meu negócio ele tem que mudar para se atualizar. A abordagem centrada nas pessoas é a melhor opção para os projetos de transformação digital, porque são elas que vão colocar esse projeto em prática. Realmente, uma empresa, principalmente uma empresa pautada no meio digital, ela tem que se basear no cliente. Ela tem que estar pautada, centrada nas pessoas, porque na verdade é quem faz essa empresa gerar renda. Então, isso não só no meio digital, mas no meio real. E como essas pessoas, com essa transformação digital, ela muda tanto cultura quanto a forma de pensar, a empresa tem que estar engajada com essas mudanças para colocar sempre o projeto em prática. Então, falando um pouquinho sobre o novo processo operacional. Agora, entregar dados, times e tecnologia se tornou mais importante que nunca. Como citado acima, a transformação digital afeta e melhora processos operacionais internos. Os times da empresa sentirão uma mudança efetiva na sua produtividade em diversos pontos do dia a dia. Realmente, essa mudança ela influencia em todos os setores da empresa e com certeza essa transformação digital ela afeta e melhora qualquer tipo de processo interno a uma empresa. Se você tem uma empresa onde você não vendia, fazia o controle, sei lá, você tem um restaurante, você faz um controle no caderno do que você vende. Quando você implementa o sistema digital, seu controle se torna muito melhor, mais eficaz. Temos alguns exemplos, de coisas que melhoram com os processos operacionais pautados em tecnologia. A comunicação na empresa ficará mais rápida, fato que agilizará os processos. Realmente, é só pensar como funcionava uma empresa somente com um telefone e como ela funciona hoje com a internet. Ou é só você lembrar da época onde você não tinha o WhatsApp e hoje que você tem o WhatsApp. Integração de setores. A implementação da transformação digital deve ser realizada e mantida em todos os setores de maneira integrada. Antigamente, eu tinha setores que eles se integravam de uma forma menos eficaz. Hoje, a integralização de setores em uma empresa ela é mais rápida devido aos servidores e redes de computadores. Então, ao mesmo ponto que um setor financeiro atualiza uma informação, o setor jurídico sabe em tempo real o que foi atualizado. Isso agilizou muitos processos empresariais. Bom, acesso às informações. Os processos são automatizados e compartilhados de forma virtual em tempo real. Realmente, eu posso disponibilizar hoje uma informação em tempo real muito rapidamente no digital. E qualquer um pode ver. Um exemplo é as videoaulas que a gente está fazendo nesse período de quarentena aí por causa da atual situação do país. Tá? Eu gravo a videoaula e praticamente em tempo real eu consigo postar no YouTube e colocar para vocês assistirem. Eu tenho decisões hoje tomadas em dados. Com o Big Data e análise de dados, essas decisões
baseadas em dados são mais assertivas, tá? Então, como é um volume muito grande de informação que rola aí nos meios digitais, eu preciso de um serviço para lidar com esse grande volume de informações, que é o analista de Big Data, e análise desses dados para gerar informações para ajudar no processo de tomada de decisão de uma empresa. Automação de atividades. Com a automação, a equipe se concentra em atividades mais estratégicas e não perderá tanto tempo analisando grandes relatórios. Isso é uma outra verdade, né? O surgimento da automação, não só na análise de relatórios, mas de qualquer outro ramo de negócio, ele faz com que as atividades elas sejam desenvolvidas mais rápido. Então, imagine você, por exemplo, o serviço de telefonia. Hoje em dia você liga para a Vivo, você conversa com um computador. O próprio computador verifica a necessidade de encaminhar ou não para um atendente ali, né, do outro lado da linha. Caso não for necessário, o próprio computador resolve. Caso for necessário, ele encaminha. Se fosse uma outra realidade, onde uma pessoa tivesse que atender, imagina o quanto de tempo isso seria perdido, que essa pessoa poderia estar empregando em uma nova sistemática de trabalho, por exemplo, no ambiente. Então, a organização, as empresas que são digitais, diferentes processos de trabalho. Empresas que são digitais, diferentes processos de trabalho são adotados, como por exemplo o home office, que são realidades que funcionam hoje em dia. Realmente, né, tem várias empresas que o home office ele hoje é uma realidade. Muita gente trabalha de casa e funciona perfeitamente. Uma realidade que há um pouco tempo atrás isso não era possível. Acompanhamento de desempenho. Com as ferramentas disponíveis no meio online, ficará cada vez mais fácil analisar o desempenho do time, permitindo que o gestor tome decisões mais assertivas. Além disso, também ficará mais fácil analisar a campanha. Realmente, é muito mais fácil gerenciar algo onde você consiga colher informações de uma maneira atualizada em tempo real por meio de sistemas online ou de sistemas integrados. Então, realmente, isso é uma verdade. O cliente é o centro da estratégia. Diante de todo esse cenário que eu passei para vocês, deve-se pensar no cliente como sendo realmente o centro da estratégia. Então, por mais que o meu negócio gire em torno do digital, eu tenho que pensar no meu cliente como sendo o meu foco. É a peça fundamental do seu projeto. Portanto, a transformação digital precisa ser feita primeiramente se pensando na experiência do cliente. Senão, seu negócio vai estar fadado aí à falência. A tecnologia muda simultaneamente com o comportamento do cliente. Portanto, é importante sempre verificar se aquele projeto de transformação atende a necessidade daquele cliente. É o que a gente falou no início da aula. Todas as pessoas estão conectadas e elas mudam de opinião muito facilmente porque a quantidade de informação que chega até esses clientes são muito grandes. Então, dentre vários fatores, ele muda a sua forma de pensar. Então essa transformação ocorre e é necessário a empresa estar atenta a essas transformações. Para isso, bons investimentos que podem ser feitos são o User Experience e o Design de Serviço. Bom, o User Experience é um sistema para analisar qual a experiência do usuário com o meu sistema, com o meu site, com o meu mecanismo de venda. Isso pode ser um programa ou um profissional que vai fazer isso. A mesma coisa para o design de serviço, que é um profissional que vai analisar a melhor forma de um serviço ser desempenhado, seja online ou seja fisicamente, para saber a percepção dos usuários ao utilizar seus serviços, pois proporcionar a cada usuário a sensação de que o produto foi feito para ele e personalizado de acordo com o seu gosto faz com que ele se sinta mais perto de sua marca. Então esses dois mecanismos aí, né, esses dois fatores, eles ajudam a você conseguir fidelizar o cliente. A experiência do usuário, também chamada de UX,
diz respeito a todas as práticas destinadas a tornar qualquer tipo de ferramenta digital, como por exemplo sites, softwares e aplicativos, mais acessível e adequada para a sua finalidade. Além disso, recursos estéticos e lúdicos também são associados a essa atividade, promovendo o design de um instrumento de engajamento. Então, a experiência do usuário normalmente está ligada à maneira como ele é atendido ou a forma como a informação chega para ele, seja meio de propaganda ou ainda por meio de propaganda ou boca a boca, ou ainda a interface com a qual ele vai comprar, por exemplo, em um site. Se não for interface amigável, a pessoa pode muitas vezes desistir de comprar. Então essa experiência do usuário deve ser muito levada em consideração. Pessoal, é o seguinte, hoje eu queria abordar sobre esses temas com vocês e agora eu vou propor para vocês uma atividade no portal. No que consiste essa atividade? Eu quero que vocês façam um texto, uma pesquisa para mim, falando sobre todos esses conceitos aqui que eu falei, só que focado para tecnologia de negócio. Então eu quero que vocês me falem, na verdade, sobre como funciona esses investimentos em User Experience e Design de serviços e qual que é o impacto desses dois investimentos dentro da empresa hoje em dia, certo? Ou em um negócio hoje em dia, seja ele virtual ou não. Meu muito obrigado, galera. Essa foi a aula aí de gestão estratégica competitiva. Tá? Ficou um pouco mais curta porque aqui eu consigo ser mais objetivo. Estou online no WhatsApp para qualquer dúvidas. Muito obrigado e tenha aí um bom final de semana.